Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero de coração agradecer o convite de estar aqui no Leal. Esta casa que com tanto amor acolheu a mim e a minha família quando nós moramos aqui em Santos. Então, sempre que possível, que o Florencio, a gente consegue fechar umas datas, eu gosto muito de vir aqui. E hoje, e nós estamos num momento bastante turbulento. Dá licença, do 88 ao 96. Nós estamos vivendo momentos turbulentos nas nossas cidades, no nosso país, no nosso planeta. E nesses momentos de turbulência, de angústia, de ansiedade que não se controla, nosso porto seguro é o Cristo. Então eu vou conversar um pouco, a gente vai conversar um pouco hoje sobre um dos capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. E para isso eu vou só ler um trecho aqui de Mateus, capítulo 11, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se estamos em momentos desassossegados, achando que o nosso fardo está muito pesado, que estamos passando por momentos na vida pessoal ou na vida de relacionamento difícil, é este o recado do Cristo para nós. Vinde a mim. E para ilustrar um pouquinho como é que esse Cristo, esse Jesus influencia na nossa vida, eu quero contar para vocês uma história de um encontro que ocorreu na Galileia, na cidade de Naim. Jesus, quando caminhava pela Galileia, sempre era convidado para jantar na casa de alguém, fazer um banquete, sempre convidado para visitar alguém, mas nunca com boas intenções. Porque o Sinédrio orientava os mais poderosos em dinheiro, poderosos de posição, a que chamasse Jesus, chamasse também as pessoas mais destacadas do lugar e o provocasse, para que ele falasse, para que ele se comportasse de maneira que agredisse a lei, e aí depois facilitaria a condenação dele. E assim também foi feito. Simão, que não é aquele Simão Pedro, Simão era um fariseu muito poderoso na cidade de Naim, e sabendo que Jesus estava, convidou-o a um banquete em sua casa. Bem, uma mulher que morava em Cafarnaum, ao sul da cidade de Cafarnaum, uma mulher que tinha muitas posses, muito bela, morava numa casa muito confortável, soube desse banquete e procurou chegar até lá. Bem, Jesus, quando chegou à casa de Simão, e era tradição naquela época, que quando você recebia alguém na sua casa, se essa pessoa que chegou de visita era igual a você, seja socialmente, seja culturalmente, você dava um beijo no rosto. Se a tua visita era reconhecidamente superior a você em conhecimento, em importância, você beijava a mão da visita. E se era reconhecido como um grande espírito, uma pessoa de elevada condição espiritual, além de beijar as mãos, era lavado os seus pés e era ungida a sua cabeça com o mais valioso óleo que você tivesse na casa. Bem, Jesus chegou. E vocês acham que Simão fez qualquer uma dessas coisas? Não. Ele chegou e ele mandou entrar. Não fez nada disso para ele.
porque já era para provocá-lo, para causar um constrangimento, para causar um incômodo, porque aquilo era o básico da educação daquela sociedade. Mas Jesus também se importou com um óleo na cabeça, uma água, nada disso. Ele adentrou, se dirigiu até a mesa, e as mesas eram baixinhas, não sei se vocês viram alguns filmes da época, eram mesas baixas, então as pessoas sentavam em cima dos pés. Então você sentava em cima, né, dos pés. Bem, começado o jantar, adentra a casa esta mulher, uma mulher linda, de imagem forte, com roupas extremamente coloridas. Ela entra e procura por Jesus, e começa a procurar, e quando vê, vai até ele, se ajoelha atrás dele, e a presença do Cristo é tão forte nela que ela começa a chorar, e com as lágrimas ela lava os pés de Jesus, com os cabelos ela enxuga, e tirando o seu mais valioso perfume, mais valioso óleo, ela unge a cabeça do mestre. E ela então começa um diálogo com ele. Nisso, Simão, que estava do outro lado, aproveita esse momento e diz: como assim? Esse homem se diz mestre, se diz filho de Deus, e está conversando com uma prostituta? E aí a gente fica com aquela dúvida, né? Como é que ele sabia que aquela mulher era uma prostituta? E aí nós temos que ir lá na história, como a mulher era vista naquela sociedade. A mulher era vista naquela sociedade, naquela época, como uma propriedade do homem. Como ele tinha casa, como ele tinha animais, ele tinha mulher, era propriedade absoluta dele. Ela não tinha direito a absolutamente nada. Ela era considerada, por origem, uma adúltera, mesmo nunca sendo. Então a palavra dela era sempre desconsiderada, e a do marido, ela não podia nem pensar em alguém. Ele sim podia ter outros alguém. E aí, nessa sociedade, a mulher não podia ser vista sozinha na rua, sem toda aquela roupa. E se ela conversasse com alguém na rua, então era quase um crime de morte. Quando ela estava recebendo visita em casa, ela só poderia conversar com um homem se o marido estivesse do lado. E no jantar, ela ficava em pé, no canto, esperando as ordens. Traga água, traga o vinho, traga a comida. Ela não se sentava, não participava da refeição, era parte. E se nós formos buscar um pouco mais nessa história da época, até nos templos ela era considerada um espírito inferior, porque era uma área reservada para os homens e uma área mais atrás para as mulheres. Então imaginem, numa sociedade com essa cultura, do nada entra uma mulher num jantar, toda produzida, e se dirige a Jesus. E nesse momento em que Simão vê isso, e ele faz esse questionamento, que mestre é esse que conversa com uma prostituta? Jesus, como sempre, na sua tranquilidade, na sua serenidade, diz o seguinte: um senhor tinha 2 devedores. Um lhe devia muito, outro lhe devia pouco. Mais ou menos assim. Um devia 100 mil reais, o outro devia 10 reais. E mesmo assim, o Senhor perdoou os 2 devedores. Ele então pergunta para Simão: quem você acha que se tornou mais devedor do Senhor das posses? Olha, aquele que devia muito.
Pois então, essa mulher que nada tem, veio aqui, lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou os meus pés com os cabelos, ungiu-me com o seu mais precioso óleo. Era tudo que ela tinha. E você não cumpriu nem os rituais de receber uma visita. Não lavou os meus pés, não ungiu minha cabeça e não beijou as minhas mãos. Quem você acha? E eu perdoei os dois. Mas quem você acha que está me devendo mais? Imaginem como aquele fariseu ficou, revoltadíssimo com isso, com essa situação. Mas Jesus jamais perdia uma oportunidade que fosse de dar um ensinamento. Bem, essa mulher que veio de Cafarnaum se chamava Maria de Magdala, que muitos conhecem como Maria de Madalena. Essa história, com muito mais detalhes, está no livro Boa Nova, capítulo 20, se entrar nada, tem muito mais detalhado, que o Emmanuel nos conta. O Chico psicografou, do Emílio Miranda, né, do Emmanuel. Mas tem essa história muito detalhada. Bem, e ela vai até Jesus com um único questionamento. Mestre, eu sei que sou pecadora. Tenho buscado o amor, mas os caminhos que eu tenho escolhido só têm me trazido infelicidade, doenças, angústias. Eu gostaria de saber se Deus me perdoaria. E Jesus diz a ela: fique tranquila, Deus, o Pai amoroso que é, perdoa todos os seus filhos. Vá e não peques mais, ou não cometa mais os mesmos erros. Você sim está sedenta de amor, mas fostes beber das fontes erradas. E então Maria de Magdala sai, e a partir daquele dia ela passa a acompanhar Jesus, e começa a ouvir as palavras, todas as pregações que o Mestre faz. E aquilo vai transformando de uma tal maneira aquela mulher, que continua sendo assediada, por aqueles que tinham seus favores, porque agora ela não volta mais para a casa dela, ela só segue Jesus. Abriu mão de todas as joias, ouro, todas as mordomias que ela tinha. Mas aqueles que a conheciam não aceitavam aquela mudança espiritual, aquela mudança de atitude dela, e continuavam buscando ver se traziam ela de volta para a vida anterior. E uma mulher que tinha a vida que ela levava naquela sociedade só tinha um caminho, que era da lapidação, que era do apedrejamento. E aí a pergunta que sempre se faz historicamente é: como Maria de Magdala não foi apedrejada? Porque com os favores que ela tinha com os romanos, eles a protegiam. Então ela nunca deixaram que ela fosse apedrejada, porque eles usufruíam dos favores dela também. Mas quando ela se recusa a voltar, ela começa então a sofrer perseguições, preconceito. Ela é apontada na rua, coisa que hoje em dia não existe mais, no nosso mundo hoje não tem mais preconceito, não tem ninguém aponta o outro, porque você tem uma vida assim. Não tem. Ainda bem que a gente já evoluiu bastante espiritualmente, estamos em 2016. Pois é, mas naquela época de Jesus o pessoal era muito cruel em relação a isso. Bem, mas o que aconteceu? Com a crucificação do Mestre, Maria se sente sem rumo, abandonada, porque ela seguia Jesus. E ela entra em desespero, porque ela não quer voltar para a vida anterior. Ela não quer voltar a cometer os mesmos erros. Ela não quer voltar a beber das fontes erradas. E ela procura então
alguns discípulos de Jesus. Aqueles caras que estavam caminhando com ele, que escutaram Jesus desde o primeiro momento, pedindo para continuar com eles, que eles iam continuar a obra de Jesus. O que fizeram eles? Com a gente você não vai não. Você que tem aquela vida que todo mundo fala na rua, você vai andar comigo? As pessoas falando o que falam de você? Com a gente não. Vejam bem, os discípulos que andavam com o mestre, que deveriam ter aprendido tudo o que fosse possível com aquele mestre, eles mesmos, na hora de colocar à prova o amor ao próximo, colocaram o preconceito acima de tudo. Ela então fica meio desnorteada, mas passa a trabalhar com pequenos serviços para ganhar o mínimo para se alimentar, mas não volta para a vida anterior, não cede às tentações ou atrativo do dinheiro, da materialidade, do conforto, porque ela aprendeu com Jesus que a fonte do amor de Jesus é o que ia tirar dela os sofrimentos do corpo e do espírito. E assim ela faz. Certo dia chega nessa cidade um grupo de leprosos. E não sei se vocês já viram isso. Os leprosos naquela época eram tratados de tal maneira, com tal preconceito, que eles eram obrigados, quando entravam em alguma vila, em alguma aldeia, em alguma cidade, vocês já viram em filmes aquele sino batendo? Eles eram obrigados a ter um sino, batiam o sino e gritavam: leproso, leproso, leproso. Porque ninguém se aproximava, eles não podiam tocar em nada. E um grupo de leprosos veio até aquela cidade porque tinha ouvido falar que Jesus estava ali. Mas Jesus já tinha sido crucificado, já estava desencarnado. Afinal de contas, naquela época não tinha WhatsApp, não dá para eles saberem que já tinha acontecido isso. Então eles chegaram, Jesus já tinha partido. Maria de Magdala, vendo aquilo, vai até eles, se reúne com eles e começa a tentar ajudá-los. Mas as autoridades não iam permitir que um grupo de leprosos, liderados por uma ex-prostituta, ficasse na cidade. Eles foram enxotados da cidade, foram tocados para fora da cidade. E ela foi então conhecida por um vale muito próximo, que acabou ficando conhecido como o Vale dos Leprosos. Lá ela contava a eles tudo que ela tinha ouvido do mestre. Todo o sofrimento que a gente passa é por algum motivo, e que a gente vai passar por esse sofrimento, a gente vai ter um momento melhor lá na frente, que isso serve para o nosso crescimento espiritual, que o amor é maior que tudo. Isso vai levando conforto. Ela se reúne todas as tardes com aquele grupo, todas as tardes com o grupo de leprosos. E aí começa a mudar alguma coisa, porque aqueles que estão para desencarnar naquele sofrimento das feridas, das dores, já não chegam ao final da vida em desespero. Eles vão buscando serenidade, vão aceitando a situação, entendendo que a vida no plano espiritual, a vida que estava se aproximando, seria muito melhor. E assim vai acontecendo. Mas a lepra, naquela época, era extremamente contagiosa. Que passado algum tempo, Maria começa a apresentar as manchas rosáceas no corpo, que vão evoluindo para feridas. Ela tinha sido contaminada pela lepra, mas continua o trabalho, continua conversando com eles. Ela então começa a sair, ela sai do vale para buscar alimento, buscar comida para aqueles doentes. E agora ela é apontada na rua, não pela mulher bela, não por aquela mulher estonteante, não por aquela mulher que era considerada uma prostituta. Agora ela é apontada pelas mesmas pessoas, mas como uma doente, com um perigo de transmissão. Mas isso só acontecia na época de Jesus. No nosso mundo atual não acontece mais, né? A gente não tem preconceito com as pessoas por causa da doença. Vivemos aí numa sociedade ainda
Olha só como nós passamos 2016 anos e temos comportamentos muito parecidos, às vezes um pouco piores do que daquela época. Porque temos ainda preconceitos muito enraizados. Nós vimos há alguns anos, estamos vendo até hoje, os nossos irmãos que por diversos motivos foram contaminados por HIV, no começo, principalmente muito fortemente no começo, eram tratados exatamente como eram tratados esses doentes na época de Jesus. Não se queria ter contato com eles. E isso dói mais do que a ferida. Isso dói mais do que a doença. Mas Maria de Magdala volta por vários leprosos. A doença já está muito avançada e ela não consegue mais caminhar para buscar comida. Então, algumas crianças que vivem ali buscam comida e trazem para ela. Trazem e deitam no colo dela, ficam esperando um carinho. E os dias vão passando e ela vai piorando, até que um certo dia Maria desencarna. Os amigos do vale ficam tristes, choram pela partida daquela que os acolheu com tanto amor, um amor que ainda eles não conheciam, porque eles foram segregados não pela sociedade só, mas pelos amigos, pelos familiares, por aqueles que eles eram mais próximos, assim como ela foi também. Ela desencarna e ao chegar ao plano espiritual, quem vem recebê-la é Jesus. E ele diz a ela: Maria, cumpristes o teu caminho, agora vem comigo e vamos para outros planos. E por que eu conto a vida rapidamente de Maria de Magdala? Porque vejam, essa mulher tinha tudo o que supostamente a gente quer ter. Tinha dinheiro, tinha riquezas, tinha um conforto, ela tinha admiração dos homens, mas ela não tinha paz de espírito, ela não tinha tranquilidade, era um espírito completamente perturbado. E quem trouxe o caminho para o consolo, o caminho para uma outra vida, foi o Mestre, esse Cristo Consolador. E se nós trouxermos isso para as nossas vidas, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Lá no Livro dos Espíritos, a gente sempre, quando ganha o Livro dos Espíritos, ou a gente lê o Livro dos Espíritos, todo mundo começa por onde? Pelas perguntas, não é isso? Todo mundo já abre uma pergunta, porque uma das coisas que nos atrai é assim: o que será que diz lá sobre isso, né? O que será que diz lá sobre aquilo? Mas no Livro dos Espíritos, nós devíamos começar a ler, e quem não leu ainda e tem o Livro dos Espíritos, leia a introdução do Livro dos Espíritos. Diz lá: na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores, e se lhe desenham na memória a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fizeram. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Então, antes da gente procurar na pergunta lá, se eu desencarno, eu vou ser para onde? Se eu vou encontrar os meus familiares? Na introdução diz o seguinte: vai sim encontrar, mas o que vai encontrar mais fortemente são as suas memórias da sua última encarnação. E vai passar para você. Lembra que as pessoas às vezes dizem: quando a pessoa morre passa um filme, né? A gente sempre ouviu falar isso, né? A gente não sabia bem que filme era esse, né? Pois é o filme da nossa memória, das nossas lembranças. Só que lá vão nos mostrar também as coisas não tão boas que talvez a gente tenha feito na última encarnação. E o nosso amigo André Luiz nos diz que no trabalho dele
lá na recepção dos desencarnados, que foi o primeiro trabalho que ele fez lá no nosso lar, o que mais afligia, o que mais trazia sofrimento para os espíritos, primeiro, era a consciência de terem desperdiçado mais uma encarnação. E segundo, a visão das coisas que nós fizemos. Então, não quero colocar pavor nem medo em ninguém. Ninguém vai nos julgar no plano espiritual. Só a nossa própria consciência. Que lembrem, Maria de Magdala, ela chegou ao plano espiritual e foi recebida por Jesus. Porque ela, mesmo tendo tido sobre a visão, sobre a ideia de alguém, uma vida completamente desregrada, em algum determinado momento ela parou tudo e procurou seguir o melhor caminho. Então, para a gente pensar, em que caminho eu estou seguindo hoje, né? E lá nos Domingos da Mediunidade, o André Luiz também nos diz o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos que são venenosos, que intoxicam o corpo, o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo, aí sim, sobre as células materiais. Então, muitas vezes estamos passando por algum problema físico que é reflexo da nossa semeadura espiritual. E aí não adianta pensar, mas será que isso vem de outra encarnação, que eu fiz alguma coisa, né? Sei lá, de repente eu tenho um calo no pé e falo assim, será que na outra encarnação eu pisava no pé dos outros? Nós podemos até ter coisas de outra encarnação, mas a grande maioria é desta aqui mesmo. É desta semeadura que nós já estamos colhendo algumas coisas. E aí nós podemos pensar quais as dores que nós temos na nossa alma. Já quando André Luiz diz que os nossos pensamentos, as nossas vibrações nos contaminam espiritualmente também. E aí eu posso pensar, e a gente pode pensar o seguinte: um amor que acabou mal resolvido, isso machuca? Não sei para vocês, para mim machuca. Ainda bem que o meu está bem resolvido, está sentado aqui na minha frente atrás. Mas sabe por que as coisas machucam? Porque nós colocamos no outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Nós transferimos para o outro a responsabilidade por nos amar. E ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade de fazer o outro feliz. Nós podemos fazer parte da felicidade de alguém, mas eu não consigo fazer o outro feliz. E nós confundimos, tal qual Maria de Magdala, essa fonte de amor. A gente confunde, porque nós vivemos num mundo de correrias, que amar um filho é levá-lo ao shopping, é comprar presente, porque eu não tenho tempo. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Certa vez numa escola, estava tendo uma reunião de pais e mestres, que eu, na minha humilde ignorância, acho que deveria se chamar de reunião de mães e mestres, que são as mães que vão na reunião, não os pais. Mas nessa escola foram lá muitas mães e um pai. E ele estava sentado, quietinho no fundo, até porque todo mundo está conversando com todo mundo. E a orientadora vem lá e fala das dificuldades, fala para as mães que estão ali, que a gente tem que viver mais com os filhos, demonstrar mais o amor, fazer carinho, abraçar, beijar, e não só transferir as coisas para presentes. E aí a grita é geral: não, espera um pouquinho, eu não tenho tempo, você não sabe como é que é o trabalho que eu tenho em casa, né? Quando ele chega eu já estou cansada. Aí esse homem que está sentado lá no fundo levanta a mão: olha, eu saio para trabalhar às 5 horas da manhã, eu tenho um filho, ele tem 6 anos, e eu volto para casa, quando eu chego, em torno de 9,
9h30 da noite. E ele está dormindo ainda já. Eu saio, ele está dormindo. Eu volto, ele está dormindo. Mas ele não tem a menor dúvida do quanto eu o amo. E todo mundo ficou. Se o homem sai às 5 da manhã, chega às 9h30 da noite, que hora que o filho dele, como é que o filho sabe que ele o ama tanto? Pois é. Ele fala o seguinte: quando eu chego à noite, eu vou até o quarto do meu filho, dou um nó no lençol e dou um beijo nele. Quando eu saio de manhã, eu vou no quarto do meu filho, dou um nó, o outro nó no lençol e dou um beijo nele. E quando ele acorda, tem 2 nós no lençol. E ele sabe que aquele ali é o nó do meu amor. Será que nós não temos tempo nem para dar um nozinho no amor por alguém? E não é para amarrar a pessoa, tá? É só para demonstrar o amor. Porque a gente vai esquecendo de demonstrar carinho, demonstrar amor. A gente acha que a pessoa já está com a gente há tanto tempo, ele sabe que eu gosto dele. Não é assim. As pessoas precisam se sentir amadas. Não é porque eu estou 50 anos junto que eu não tenho mais que andar de mãos dadas, não tenho que fazer um carinho, né? Não tenho que demonstrar. Porque, como disse o nosso amigo André Luiz, a maior dor que nós temos no plano espiritual é quando nós temos a consciência da oportunidade de amar que nós desperdiçamos. E quem de nós aqui pode garantir que amanhã cedo está encarnado? Estou falando amanhã cedo, estou falando daqui a pouco. Então por que eu desperdiço as oportunidades que Deus colocou de eu aprender a amar as pessoas e demonstrar esse amor? De abraçar as pessoas que convivem comigo? Por que eu faço tanta questão de me mostrar na sociedade uma pessoa legal, chega no trabalho, dá beijinho em todo mundo, de bom dia, e aí nas pessoas que moram comigo eu nem beijar no beijo? Então, gente, não vamos desperdiçar essa oportunidade. O Mário Quintana, que muitos devem conhecer, tem um poema que se diz O Abraço. Depois procure no Google isso. Mas o texto diz assim: um abraço é coração com coração, tudo isso envolvido em braços. Qual foi a última vez que eu abracei alguém que eu convivo com esse carinho, sentindo coração com coração, tudo isso amarrado em braços? É aí que está o amor de Jesus. Nada errado da gente ir no shopping. Ótimo, se a gente for lá para conversar, bater papo, brincar. Mas não para preencher o tempo do outro, para que eu não tenha que demonstrar o meu carinho e o meu amor pelo outro. E isso fala em relação aos filhos, mas em relação às pessoas que convivem conosco. Que é exatamente essas fontes erradas que a gente acha que demonstram amor. E isso vai causando pequenas marcas no nosso perispírito, que mais tarde vão se desenvolver. E a gente não sabe como é amar, porque nunca foi amado. Então, isso no caso de um amor, né? Porque nós fazemos as opções que nós queremos, não é isso? A gente vem para cá e tem uma lei que diz, a lei divina que diz que o livre-arbítrio, você faz o que bem entender. Mas Paulo, lá numa das cartas aos Coríntios, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Ou seja, nem todas me ajudam a crescer espiritualmente. E é exatamente isso nesse mundo que a gente vive. Tudo me é lícito. Eu posso fazer a escolha que eu quiser, mas nem todas me convêm, espiritualmente falando. E aí, quando nós nos colocamos nessa situação,
por conta da nossa caminhada, das nossas fontes erradas, nós começamos a ter dores na alma. Dores que são causadas pela ansiedade, pela angústia. Por quê? A angústia, o remorso, nos leva ao passado. A gente pode consertar alguma coisa lá no passado? Nada, né? Já passou. A ansiedade nos remete ao futuro. Então eu estou ansioso, eu já começo a sofrer por antecedência. E você não pode fazer nada em relação ao futuro. Hoje sim é o que você pode trabalhar, é o que você pode buscar os caminhos melhores, é que você pode buscar a fonte de amor, que é Jesus. E aí nós precisamos pensar o seguinte: em que momento da minha vida, do meu dia, eu me comporto como a antiga vida de Maria de Magdala? Eu estou falando em relação ao apego à materialidade, ao ter. E quantos minutos, quantas horas do meu dia eu dedico ao meu ser, a me conhecer, a procurar me melhorar? Então, minhas irmãs e meus irmãos, todos nós em algum momento estamos passando por momentos difíceis. Às vezes é um desemprego que traz uma perturbação, às vezes é uma separação. Nesses momentos, busquemos a fonte mais pura de amor, que é Jesus. E Ele sempre está conosco. Está caminhando do nosso lado, na nossa frente, atrás de nós, mas sempre está conosco. Nós é que tentamos nos afastar um pouco pelas escolhas que nós fazemos, mas Ele não desiste de nós. Então, busquemos. E quando Ele diz, vinde a mim, é porque Ele quer que nós tomemos a rédea da nossa vida. Veja só, não foi Ele que mudou o caminho de Maria de Magdala. Foi ela que optou por seguir Jesus. Se nós buscarmos algumas passagens de Jesus, tem uma passagem dele com o cego, que ele diz ao cego, vinde a mim. Ou seja, eu tenho que ir a Jesus. Eu é que faço a minha reforma íntima. Eu é que me transformo. Não adianta eu dizer que eu acredito em Jesus e Ele vai resolver os meus problemas da vida. Ele não vai resolver seus problemas da vida. Mas Ele vai nos ajudar, desde que a gente queira, a buscar outros caminhos, caminhos melhores para nós mesmos. E para a gente encerrar, eu quero pedir licença para vocês para ler uma oração da Meimei, que diz assim: toda dor tem o seu momento de cessar. Muitas vezes nossas angústias nos fazem tomar atitudes desesperadas, criando ainda maiores sombras da dor que nos visitam, adensando as nuvens tempestuosas que nos cercam. Nesses momentos, lembremos das curas de Jesus, curas físicas e espirituais, da sua compaixão e da grandeza do nosso Pai, que tudo vê e é todo justiça e amor. O fulgor do sol e o cintilar das estrelas flutuam acima dessas nuvens, e no momento mais importante cobrirão nossa eterna estrada com um horizonte muito mais belo. Quando o céu estiver cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará ao campo e na beleza das flores que surgirão nos jardins de vossas vidas. Que assim Jesus nos ajude e o Pai nos ilumine, para que a gente busque beber da fonte do amor mais puro, que a gente busque compreender as nossas atitudes, as nossas escolhas, e quando acharmos que estamos com a escolha errada, é só virar o pé no outro caminho e buscar outro caminho. Que assim seja, graças a Deus.